E aí eu tô falando as coisas, assim, completamente fora de ordem, mas o que acontece? Por que, que a Margarida foi assassinada, né? Ela é assassinada em 82, 12 de agosto de 82, porque ela incomodava esses grandes latifundiários. Essas pessoas que eram beneficiadas pelo governo ficavam incomodadas com o que ela estava fazendo, com o que ela fazia. Além dela liderar esse sindicato e mobilizar esses trabalhadores e trabalhadoras, né, para a luta, mas não para a luta de matar essas pessoas, não, lutar pelos direitos deles. Ou seja, ela aprendia uma linguagem que é totalmente jurídica, né, sendo uma camponesa, ela estudou até a 4ª série, com 8 anos ela começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar e teve que parar de estudar, né? Mas ela consegue mobilizar com as pessoas com o poder da palavra e mostrando a realidade daquelas pessoas que elas tinham o direito de, de ter direitos básicos, né? E ela mobilizava essas pessoas e aprendia uma linguagem jurídica que eu acho muito difícil, né? E transformava aquilo dali no poder dela de negociação, né? Ou seja, ela tinha um certo apoio da igreja, né? Às vezes a igreja estava do lado dos latifundiários, via, olha, isso não é para vocês não, vocês têm que largar isso aí, isso não vai dar em nada, vocês têm que trabalhar mesmo. Mas havia líderes religiosos, às vezes, que compactuavam com o direito básico dentro dos trabalhadores e estavam ao lado dos trabalhadores e da Margarida, né? Então, ela participava, né, da criação de um grupo chamado Centro, que é o Centro de Educação do Trabalhador Rural, e o objetivo disso eram ações pedagógicas que contribuíssem para a formação política dos trabalhadores. Ou seja, além de ajudar os trabalhadores a lutarem por seus direitos na justiça, para que eles tivessem, que eu já havia falado antes, né, carteira assinada, férias, trabalho remunerado no fim de semana, enfim. Ela ainda lutava com que essas pessoas pudessem estudar, tivessem um conhecimento, um mínimo, né, de intervenção pedagógica para que elas pudessem lutar também pelos direitos delas, ou seja, em grupos de estudos. Ia no jornal, vai ter dia tal, um debate, um grupo, uma organização para quem quiser, no centro, para a mobilização dos trabalhadores. As pessoas iam e às vezes acabavam aprendendo, estudando, enfim, e se organizando politicamente. E é sempre bom lembrar disso, que o que ela fez, além de ser vanguardista, era extremamente perigoso. Tanto que ela foi morta, mas era perigoso porque era um contexto de ditadura militar, ou seja, qualquer coisa que ela fizesse, né, estava na mira dos militares, né, da ditadura. Porque é só o general que está lá em Brasília, está de olho numa comunidadezinha no interior da Paraíba, né? Não é isso, né? Havia todo um aparato estatal de várias hierarquias, né, que iam até as cidadezinhas mais longes, mais esquecidas. Existia no lugar que a Margarida mobilizava essas pessoas, né, na comunidade do Brejo, né, em Alagoas Grande, na Paraíba, um grupo chamado Grupo da Várzea. E o que consistia esse grupo, né? Eram latifundiários que se uniam para poder defender os direitos deles e as terras deles. Ou seja, o que eles faziam com isso? Eles matavam, perseguiam, e isso com o aparato estatal, ou seja, dentro desse grupo da Várzea, né, que era composto basicamente por duas famílias muito importantes, Veloso Borges e Ribeiro Coutinho, embolei, essas famílias lutavam pelo poder de defender a terra deles. Ou seja, eles tinham jagunços, eles tinham pessoas, matadores de aluguel, e pessoas que iam defender a terra deles, né, de qualquer problema. E ali, o grupo era formado só por esses latifundiários? Não, né? Esse era formado também por 60, além dos 60 fazendeiros, 5 deputados e 50 prefeitos, ou seja, né, o Estado, né, estava participando daquilo dali. Muitos fazendeiros eram de famílias tradicionais que participavam muito tempo na política, ou seja, eles lutavam pelo direito de defender a terra deles, lutavam não, eles defendiam as terras deles e ainda tinham poder na política, poder legal para poder fazer o que eles bem quisessem. Ou seja, era um grupo poderoso
e que estava ali de olho, né, em toda a movimentação sindical e trabalhista. Inclusive, a Margarida recebeu durante a vida dela sindical, recebeu diversas ameaças de morte. Tem um documentário que fala sobre a vida dela, que a irmã dela fala sobre isso, inclusive, e ela recebia várias ameaças de morte, mas mesmo assim, ela não reparava, por mais que ela tivesse um certo medo, ela dissesse que não tinha medo, ela não largava de mão da luta, do objetivo que ela sentia que ela tinha, né? Tem uma frase dela que eu acho que é uma frase, assim, muito impactante, muito forte, né? Que é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Ou seja, e foi o que aconteceu com ela, né? Ela morreu lutando pelo direito das pessoas de terem direitos básicos, como não morrer de fome. E ela recebia várias ameaças de morte, até que um dia, né? Parece que eles, inclusive, o grupo, né, que arquitetou a morte dela, eles desligaram todas as luzes da cidade e chegaram no momento que chamaram ela na porta de casa. Ela foi atender e deram um tiro, vários, não sei quantos foram. Mataram ela e, ou seja, foi um apagão arquitetado, né? Foi uma morte mandada, e os possíveis mandantes do crime nunca cumpriram pena, né? E nunca foram presos por isso, né? Um dos mandantes possíveis ela foi morta por matadores de aluguel, não foi pela mão de quem queria matar ela, mas foi um participante, um latifundiário e o genro dele, que faziam parte desse grupo da várzea. Houve mobilização, assim, de todas as sindicalistas e sindicalistas de toda a cidade, dos trabalhadores, para que houvesse justiça pela morte dela. Vários jornais que mostram isso, e vários membros da igreja, né, que ela fazia parte, que lutavam para que houvesse justiça, que fosse para a justiça o processo, porque claramente foi uma morte arquitetada, né, foi um assassinato, mas pouco aconteceu. O genro dos mandantes do crime, José Buarque Gusmão Neto, chegou a ficar preso por 3 meses, mas logo saiu e foi absolvido em 2001, sendo que a morte dela foi em 82. Mas o que isso mostra, né, que a violência no campo, ela é completamente esquecida, deixada de lado, e isso acontecia, ela não foi a única, com certeza, completamente deixada de lado e ignorada. Muitas pessoas morriam lutando pelo direito de não serem massacradas pelo Estado e pelas comunidades em que elas viviam. E mesmo assim, crimes como esse não acarretavam em nada. Mas a Margarida lutou até o fim da vida dela, infelizmente, né, para que as pessoas pudessem ter direitos básicos, pudessem não morrer de fome, e para que a comunidade não se calasse diante das explorações que aconteciam, né? No documentário da Margarida, tem vários trabalhadores falando, né, que eles eram super explorados pelos latifundiários e os usineiros da região, que muita gente, mais uma vez, passavam por acidente de trabalho e tinham que continuar trabalhando, porque o fazendeiro, o usineiro, não queria nem saber da pessoa, né? E por mais que ela tenha morrido, né, isso é importante, a luta dela não foi deixada de lado. Eu era uma camponesa e ainda hoje estou, apenas que saí do meio rural para vir para aqui para o sindicato. Quer dizer, sempre eu vi assim a situação do trabalhador rural muito precária, muito difícil, que ainda hoje está, ou talvez muito pior, entendeu? E eu fui chamada para ser a tesoureira deste órgão em 73, houve uma eleição, então eu disputei com o presidente e o outro candidato perdeu com 251 votos. Depois fui reeleita em 76 e agora em 79 fui reeleita. A vida que a gente passou foi essa. A situação aqui não é boa não. Não é boa porque o trabalhador rural, além de não ganhar salário,
também não tem terra, porque a terra que sobra para o trabalhador rural é lá no morro, onde o boi tem preguiça de ir, entendeu? O sindicato bom é um sindicato que faz o quê? É aquele que defende os direitos dos trabalhadores, é aquele que orienta o trabalhador, é aquele que diz o trabalhador o direito que ele tem, a legislação agrária, a legislação trabalhista, são esses sindicatos ausentes, entendeu? Que leva os problemas à justiça, que não está assim amedrontado com ameaças. Porque pelo menos nós aqui em Lagoa Grande já temos recebido ameaças, então eu recebi ameaças, botaram o braço em cima de mim. Tudo isso são coisas que pressionam a gente. Mas a gente vai levando, até quando Deus quiser e os trabalhadores, certo? Existe uma instituição chamada Margarida Maria Alves que luta até hoje que os direitos humanos não sejam deixados de lado, para que a história da Margarida não seja esquecida. O dia 12 de agosto foi intitulado pela comunidade dos camponeses e dos trabalhadores rurais, trabalhadoras e trabalhadores rurais, como o Dia Nacional contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária, porque ela também lutava por isso, para que os trabalhadores não pudessem simplesmente ser expulsos da terra que eles viviam a vida inteira, para a própria subsistência, vivendo e cuidando muitas vezes da terra de uma maneira muito diferente, mais respeitosa, né, da terra, e que eles pudessem ter esse espaço para sobreviver. E o que eu acho assim mais forte, né, mais potente, é que a luta dela, né, pelas sindicalistas, pelos trabalhadores no geral, as camponesas, não foi esquecida. As camponesas que trabalhavam com ela, inclusive uma companheira dela, companheira de luta, que ela conheceu em 1972, chamada Maria da Penha Nascimento, continuou ali na vanguarda como liderança, não liderança do sindicato, mas liderança dessas mulheres, lutando pelos direitos dos camponeses, e uma coisa levou a outra. Vários grupos femininos no país foram entrando em contato, né, das maneiras possíveis naquela época, né, depois da morte dela, que foi em 82. Foram se mobilizando no país inteiro, viraram referência, e o que surge disso, dessas uniões das mulheres, das camponesas que se uniam, apesar das suas diferenças, se uniam pelo um propósito, né, que era a participação feminina, né, nas lutas sindicais e nos grupos camponeses, se uniram no país, e em 2000 foi criada a Marcha das Margaridas, que é nada mais, nada menos do que uma marcha que acontece em Brasília pelas diversas lutas femininas. No começo eram mais focadas nas sindicalistas, era um movimento mais rural do país, mas que com o tempo já houve várias edições, e as lutas desses grupos de mulheres indígenas, camponesas, mulheres das áreas urbanas do país começaram a se transformar, né, foi um longo processo, né, mas começaram a se transformar em políticas públicas. Ou seja, no governo da Dilma, essas mulheres eram contratadas não, eram chamadas para poderem, as pautas delas serem ouvidas, né, as demandas dessas mulheres, o que elas precisavam nas comunidades delas, e que o Estado não estava chegando, e que com o esclarecimento e a luta, claro, dessas mulheres, poderiam haver mudanças pelo governo, etc, etc. Então, por mais que a Margarida tenha sido morta, né, assassinada, a luta dela não morreu, porque outras mulheres, a partir da luta dela e o que ela fez, puderam se organizar e não tiveram medo de se colocar num espaço tão masculinizado e tão fechado, né, para os homens, né. Então, acho que cumpri meu papel, era basicamente isso que eu queria falar. Não ficou muito do jeito que eu queria, mas é mais um primeiro vídeo mesmo, só para poder iniciar os trabalhos do canal, e espero que eu consiga continuar e fazer outros vídeos com outros temas. E é isso. Tchau!